Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Diário de uma Professora, na qual eu compartilho com vocês reflexões dia a dia, cotidiano e angústia, da minha jornada enquanto professora. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma questão que eu acho que todo professor passa por isso, que é quando a gente tem uma turma apocalíptica, Acho que todo professor, em algum momento dessa jornada, vai encontrar uma turma que é assim, o terror. E essa turma não é só um terror com ele, é com todos os outros professores. E claro, obviamente eu tenho uma turma assim, Mas o que eu acho que o que eu quero compartilhar assim é que quando eu entendi isso, que existe turmas que vão ter algum problema com você. Vai ter turma que não vai gostar de você. Vai ter turma que vai te amar. E vai ter a turma que ela às vezes não tá nem aí, mas ela é apocalíptica com todos os outros professores, E quando eu comecei a perceber isso na minha jornada de prof, eu me tirei do centro e entendi que algumas coisas não seriam pessoais. Eu ficava muito irritada com essa turma. Essa turma que eu tenho hoje, que é a turma apocalíptica, eu acompanho ela desde o 7º ano. Claro que teve algumas mudanças, alguns alunos saíram da escola, outros retornaram, mas predominantemente os alunos do 7º permanecem no 9º, que é o 9º ano, que é a minha turma apocalíptica. E não adianta, É uma turma que anda o tempo todo, fala o tempo todo. Tem aproximadamente, acho que 20 e poucos alunos. Considero que é uma turma com uma quantidade boa de aluno, mas eu entendo que tem escolas que tem 30, 32. Então, vou trabalhar aí que não é uma média grande, de alunos dentro de uma turma. E aí, quando eu entendi, eu percebi que o problema não era eu, e sim a turma, a dinâmica da turma, os alunos presentes dentro daquele espaço, eu comecei a pensar minha metodologia de ensino de uma outra forma. Eu sempre tentei ser mais ativa com eles, colocar metodologias ativas, fazer com que eles produzissem em conjunto, em pares, sair um pouco da coisa tradicional das carteiras enfileiradas. Então eu tentei muitas vezes trabalhar com eles em círculos, mas assim, a produtividade deles não era satisfatória, e também para mim era bastante cansaço, porque era sempre aquilo, vai prestar atenção, para de levantar, faz isso, cadê essa atividade? Só que eles sempre estão assim, tá aqui, prof, a atividade tá aqui, e eles realmente estavam fazendo a atividade. Mas é a questão do tumulto. E nessa sala eu tenho um aluno que ele tá sendo diagnosticado, Provavelmente ele tem TEA e acho que descalculia, enfim, tem que verificar isso, Ele tá passando por esse processo de diagnóstico, de ser diagnosticado. Só que nitidamente é claro, assim, a forma como ele produz. Então, numa turma caótica, como a minha do 9º ano, ele não consegue produzir basicamente nada. Quando tem pessoas falando o tempo todo, eu já percebi que ele precisa de silêncio, Eu sei que é difícil dentro de uma sala de aula. Por isso que foi um dos pontos que eu percebi e parei de utilizar metodologias ativas com o 9º ano. E eu voltei no ensino muito tradicional com o 9º ano, que é o quê? Aquele ensino clássico, Onde eu sou a protagonista e eles são os receptores dos meus saberes. Confesso que eu não gosto, mas eu entendi, eu observei que era aquilo que dava certo para aquele espaço.
Hoje, por exemplo, eu dei aula de produção. Eu dou aula de produção de texto, né, em redação. E eu não fiz o círculo, né, o semicírculo, né? Eu falei, eu vou fazer o teste. E super deu certo. Super foi produtivo a aula. Produtivo em que sentido? Eu passei o conteúdo que eu queria explicar, que era a explicação da avaliação deles, né? Como que eu ia avaliá-los dentro do barama de produção de texto. Depois coloquei 2 textos modelos para eles entenderem coisa em coerência e construção de uma lógica de progressão de ideias entre parágrafos. E pedi para eles elaborarem 3 parágrafos, só que com frases diferentes, tendo em vista o exemplo que eu havia explicado anteriormente. Nisso, foi mais ou menos, podemos dizer, 1h30, né? Podemos dizer assim, porque eu passei tudo no quadro primeiro e depois eu expliquei. E ficou como tarefa de casa a lista de conectivos. E eu não permiti que eles fizessem a tarefa que eu passei para produzirem um parágrafo com 3 frases diferentes em casa, porque senão eles vão usar chat. Então eles têm que produzir isso em sala de aula. Entretanto, porém, eles precisam trazer na próxima aula lista de conectivos, colado, impresso, colado no caderno. E é assim. Foi uma aula que foi silenciosa? Claro que não, porque a gente tá lidando com seres humanos e ele na pré-adolescência, né, ou adolescente. Só que comparando anteriormente com outras aulas, eu fiquei menos cansada. E o meu aluno, né, que tá em processo de diagnóstico, ele conseguiu fazer atividade, né, ele acompanhou a explicação, ele ficou mais atento à explicação. Então, resumindo, e o que eu quero compartilhar hoje é que a gente precisa entender metodologias, né, e aplicá-las de acordo com um determinado perfil de sala. E eu demorei a entender que dependendo da sala, eu acho que o fundamental não dá para aplicar metodologias ativas com fundamental, sabe? Claro que isso pode mudar, né, esse meu ponto de vista. Mas eu falo isso porque eles já são naturalmente agitados. Então, pode ser que tenha um pouco aí de contradição da minha parte, mas... Pois é, né? Talvez pensando assim, trazer uma outra proposta de metodologia ativa, talvez faça com que eles tenham mais atenção. É uma possibilidade, né? Mas eu confesso que eu ainda tô entendendo e aplicando, conhecendo as metodologias ativas, né? Então, assim, são 2 processos sendo prof. Então, eu tenho que conhecer, entender e como que eu vou adaptar isso pra minha matéria, né? Então, assim, obviamente não é uma coisa tão fácil. Eu não acho fácil. Eu tenho dificuldades com coisas novas, entender coisas novas e fazer mudança no meio do trajeto, né? Então, assim, pra mim é bem complicado. Se eu vi que deu certo, então eu vou fazer aquilo ali até eles demonstrarem que não tá dando certo. Porque foi isso que aconteceu. Eu tava usando algumas metodologias, né, menos tradicionais, e aí o rendimento não tava satisfatório. Fui e voltei pro método tradicional. Eu falei, aqui deu certo. E então, assim vai permanecer. Até eu achar que, beleza, eu vou mudar aqui, tá? Bom, por hoje é isso. Eu só queria mesmo compartilhar essa minha novidade.
Então, se inscreva aqui no canal, deixa o like de vocês e me acompanha para que a gente vai trocando essas ideias sobre vidas pedagógicas. Até mais!